Bem-vindos ao podcast Mulher Águia. Aqui você será convidado a voar, a abrir as asas conosco. Aqui nós vamos falar sobre vários assuntos femininos. Vamos falar sobre autocuidado, amor próprio, liberdade e a força feminina. Estamos aqui com você hoje, eu, Renata Rodrigues, e a Psicologia Lazuli, com Camila Reis, com duas convidadas incríveis. Eu tenho orgulho de apresentar a vocês a doutora Fátima Santiago. Ela é médica, ginecologista, vereadora 6 vezes por Maceió. Ela é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. E ela fundou um instituto, Nossa Senhora de Fátima. Eu queria que você falasse sobre esse instituto incrível que ajuda tanto as mulheres e também falasse sobre a sua história no voluntariado. Então, Renata, eu te agradeço pelo convite, Renata Rodrigues. E quando me chegou o convite para esse podcast, e a sua instituição, né? Isso. Se chama Comunidade Mulher Águia. Mulher Águia. Eu fiquei pensativa, Mulher Águia deve ser uma coisa tão fantástica que eu fiquei curiosa imaginando que seriam mulheres assim que já deram um passo a mais, né? Isso. Passo à frente e que podem incentivar tantas outras. Exatamente. Porque a águia já é tida como uma ave seletiva. Isso. Né? Já chegou ao ápice da sabedoria. Ela não quer mais só andar, ela quer voar. Isso mesmo. É isso? Então, eu estou aqui curiosa. E a gente fala sempre isso para as mulheres. Nós somos águias. Nós nascemos para voar. E tenho certeza. E os voos Você são altos. Diz, eu tenho certeza. Isso. Tenho Por isso que a gente te certeza convidou. Porque você é uma pessoa incrível. A sua ação na comunidade, ela faz isso. Ela proporciona voo. O voo para a mulher. Não só para mulheres, para homens também. E eu acho que desde pequena eu sempre fui uma criança assim, acho para além do meu tempo de interior, né? Porque eu sou de 1952. Então, naquele tempo, as coisas eram bem mais difíceis e as crianças eram bem mais quietas. Mas eu sempre fui uma criança bem ativa e sempre com uma vontade de ser diferente das meninas. De voar. Que eram das minhas comunidades, né, de interior. Então, a maioria casava cedo. E a maioria deixava os estudos cedo porque preferia casar. E eu achei que eu não queria aquilo. Entendi. Eu não queria ser a menina do interior que virou mulher do interior, casada com filho de fazendeiro, que vai morar toda a vida no interior, vai ter muitos filhos e dali não sai. Entendi. Aí eu não quis. Eu imaginei estudar fora sair daquela realidade. E fui para a cidade, realmente. Meu pai já era um pouco mais culto que a maioria da região e botou os filhos para a cidade para estudar. Então, e aí do interior, você mulher... Isso mesmo. Né? Você mulher não tinha muitas perspectivas. Se não casar cedo e encher-se de filhos. E foi fazer aquilo eu achei que não era para mim. E foi fazer sua faculdade na Universidade Federal de Alagoas. Mas eu já fiz aqui em Alagoas. Eu sou natural de Cabo Verde. Ou seja, de Cabo foi Verde. Desbravando várias fronteiras. É um país pequeno, são 10 ilhas, e que fica no Oceano Atlântico, acima do Equador. Então, aí é a cidade onde eu nasci, o país onde eu nasci. Então, você veio sozinha? Com 12 anos, eu fui para Angola, com meu pai também, funcionário público. E lá em Angola, terminei casando com um português aos 22 anos. E vim para o Brasil, tinha 24. Nova, né? Muito nova. Nova. Mas já trazia 3 filhos. Sim. 3 uma vivência, né? Trazia 2. E no Brasil tive mais 2 meninas. Então, eu fui começar a medicina com 28 anos. Essa história, ela é incrível. 28 né? anos fui começar a medicina. Porque com 3 filhos. E entrei na faculdade em março, em abril nasceu a mais nova. E imagina a sua sobrecarga. Muito bem. De mulher, na obrigação do cuidado com os filhos. Porque se hoje nós já temos essa obrigação, imagine vários anos atrás. E ainda fazendo curso que lhe exigia demais. Que lhe exigia e muito. Muito. E olha que não fui aluna. Pessoal, eu terminei, o meu primeiro trabalho foi professora do ensino fundamental, que naquela época se chamava ensino primário, né? Sim. Então, foi o meu primeiro emprego. Meu pai achava lindo uma filha professora. Aí fui ser professora. E até hoje ainda sou professora. E até hoje ainda num outro nível, mas verdade, professora ainda. É verdade. Então, vim para o Brasil e tinha que começar a vida de novo. Sim. Né? Porque vim na época que as colônias portuguesas,
Angola era uma colônia portuguesa, e estava no processo de se tornar independente. Sim. Então, daí as guerras. Aí a gente veio justamente em plena guerra. Então, sua história é de plena superação, a todo momento. 2 filhos, e no Rio de Janeiro fui engravidando da terceira, enquanto esperava para achar um canto onde meu marido fosse trabalhar. A sua história é incrível porque ela mostra que é possível. A gente veio. Aí tem aquelas instituições de portugueses, que o meu esposo é português, e também Angola era uma colônia portuguesa, querendo ou não, estava sob a bandeira portuguesa, minha documentação e tudo. E essas instituições do Rio de Janeiro encaminhavam esses portugueses para um emprego. Então, olha só, a sua história ela é possível por conta de instituições também, que hoje você trabalha com isso, auxiliando a comunidade. Essa instituição no Rio de Janeiro nos encaminhou para Maceió, para meu esposo trabalhar numa empresa que é Brandini, que hoje ainda existe essa fábrica Brandini. Sim. E ali, aí eu ficava em casa já cuidando dos filhos. Mas eu sempre quis ser enfermeira. De fato, eu queria ser enfermeira. Achava bonito a enfermeira com aquela touquinha na cabeça. Eu achava aquilo lindo, imaginava cuidando do paciente no leito. E uma pergunta. Quando você começou a sonhar com isso, o que seu esposo falou? Ele aceitou ou foi um tabu? Foi um tabu. Ele dizia, o que é que lhe falta? O que é que lhe falta para você querer sair de casa para ir estudar? Ele dizia, fazer algo diferente. Eu não quero ser só dona de casa, porque, olha, ser dona de casa é barra, viu? É. A dona de casa trabalha muito. Eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis e pouco reconhecido. Reconhecidos, exatamente. Porque é o dia todinho trabalhando e quando chega à noite em casa, eu estou tão cansada. Cansada de quê? Exatamente. Fez o quê? É um trabalho invisível. É um trabalho invisível. É um trabalho invisível. A remuneração que é bom a gente não tem. Então a gente já vai ter muito conteúdo hoje, porque nós vamos falar sobre isso, a sobrecarga feminina, a obrigação do cuidado, e você tem vivência para falar sobre isso. Então é só mais uma prova que eu escolhi a pessoa certa. Eu dizendo, eu quero mesmo ser uma enfermeira, mas depois procurar saber o que é a enfermeira, quanto tempo tem de faculdade a enfermeira. A faculdade de enfermeira são 4 anos e você tem que se especializar um 5º ano, 5 anos. E o médico? O médico são 6 anos, você se especializa em mais 2. Pois então é melhor ser médico, porque o tempo é tão quase idêntico. Quase nada de diferença. A diferença é tão pequena. Eu acho que eu quero ser médica. E ele dizia, mas você há tanto tempo que abandonou os livros, sou professora, e vai fazer o vestibular para medicina, você vai tentar. E fui fazer vestibular para medicina, passei no primeiro vestibular. E naquele tempo se fazia a classificação, o lugar que você... Eu passei no lugar 22. Perfeito. E 22 é um número que me persegue muito. Se eu lhe contar a minha história com 22, maravilha. Coisas boas e uma só que deu errado. Então, eu lhe agradeço muito por estar aqui hoje. Eu sei que a sua presença vai enriquecer demais o podcast. E a sua história de vida é uma prova real. E assim fui fazer medicina. É possível voar. E hoje você está dando grandes voos e ajudando outras mulheres e outras pessoas, não só mulheres, porque homens também podem voar, a voar. Outra convidada especial de hoje, que vai dividir esse espaço conosco, é a Cida Cassiano. Essa mulher incrível, ela é mentora de mulheres. Ela é autora do livro A Boa Semente, esse livro maravilhoso aqui que eu vou indicar, vou botar o link também, deixar aqui na descrição do vídeo. E Cida Cassiano é líder de mulheres, ela lidera mais de 500 mulheres. Eu já estou convidando ela, já eu acho convidei. Importante para ir na instituição nossa, para a sua instituição, Nossa Senhora de Fátima, porque ela é isso, ela é semente. O livro dela fala sobre ela. Ela acha que fala sobre os outros, mas ela fala sobre ela porque ela é um exemplo. Vocês duas são. Eu tenho muito orgulho de ter escolhido vocês duas para dividir esse espaço. Eu queria que Cida falasse um pouquinho sobre você. E que honra ter você aqui também, Cida. Primeiramente, né, agradecer por o convite, sabe? Essa mulher águia, né? E ela que é uma grande inspiração para a gente. Então, eu conheci a Renata em um treinamento que ela fez, um encontro que ela fez de mulher águia. E eu estava nesse momento de começar no empreendedorismo e a entender aquilo que eu iria fazer. Porque eu vivia dentro de uma empresa, eu trabalhava CLT e eu sempre fazia essa parte de
querer participar mais, de querer contribuir mais na vida da outra mulher, e eu não sabia como. Então, foi através da Renata, quando eu cheguei lá naquele evento que ela estava fazendo, que deu aquele estalo. Eu digo, cara, eu preciso seguir essa águia, eu preciso contribuir mais com a vida das mulheres, e eu não entendia ainda como que eu iria contribuir. Eu não tinha olhado ainda para esse lado de mentora, né? Porque, na verdade, a gente fala sobre o mentor, mas você já é mentor de várias pessoas e você não sabe. Aí eu comecei a estudar mais, a acompanhar também, não só a Renata, outros movimentos. E aí eu cheguei na Mamãe Empreende, que é um movimento do qual eu sou líder, juntamente com a nossa CEO, Vanessa Lins, que foi ela que criou esse movimento lá em 2016. E eu me encontrei totalmente em um ambiente seguro. É um ambiente de mulheres que são mães, mas que precisam empreender, que precisa conciliar vida e carreira e sem deixar de participar da vida dos seus filhos. Então, durante 15 anos da minha vida, eu tive que abrir mão dessa parte minha de acompanhar os meus filhos, de levar a minha filha para a escola. Então, foi em um momento em que a minha filha mais velha precisou de mim, né, que depois a gente vai entrar mais profundo aí no tema, aí, e aí foi aquele momento que eu disse, e agora? Conciliar as duas coisas. Conciliar as duas coisas. O quanto é difícil, né? O quanto é difícil. Porque eu digo assim, para o homem... Porque você é cobrada. Isso. Para o homem, é mais fácil. Apesar deles não aceitarem isso, mas é mais fácil a carreira. Por quê? Porque a obrigação do cuidado é feminino. Então, o homem ele pode passar de 7 horas da manhã às 7 da noite, for até além, até 9 da noite trabalhando. Ele tem a certeza que alguém estará cuidando da casa e dos filhos. O meu foi o inverso. Foi o inverso, né? Foi o inverso. Mas logo no começo ele cuidou mais dos filhos, criou mais os filhos do que eu. Que bom, né? Que ele também teve essa mudança, porque ele foi o inverso. Ele não aceitou, assim, que você falou que queria estudar, o que é que lhe falta, né? Ele fez essa pergunta, né? Sim, mas ele Mas depois ele mudou. Isso é maravilhoso. É um exemplo. Então, assim, para a mulher sempre é mais difícil. Por quê? Porque a obrigação do cuidado é da mulher. O homem, ele tem a opção de não cuidar. Ninguém vai julgá-lo. Mas a mulher, não. O homem, se ele ficar de 7 da manhã às 7 da noite trabalhando, ele tem a plena certeza que alguma mulher estará cuidando das crianças e da casa. A mulher, não. Ela tem que estruturar tudo para que aquilo funcione. E aí que entra o outro lado. Ele não queria, mas eu queria. Isso. Você se posicionou. Ele teve que querer. E você se posicionou. É essa postura que nós precisamos. Isso não quer dizer perder a nossa feminilidade. Não, nós não precisamos ser o homem da relação, nós não precisamos mudar a nossa postura feminina, doce, não é sobre isso que nós estamos falando. Mas nós precisamos sim nos posicionar dentro de casa, com o marido, com a família, com o pai, com o filho, com quem seja, com quem estiver na sua rede de apoio. Porque se nós não lutarmos pelos nossos sonhos, ninguém o fará. Ninguém o fará. É aí que eu acho que você faz exatamente o que a mulher precisa. Ser autossuficiente. Se ela não tiver meios para ter a liberdade, né, essa autossuficiência financeira, é muito difícil que ela não se subjugue ao marido. Exatamente. E eu acho que isso Muito faz difícil. parte, estamos no Setembro Amarelo, e isso, apesar de não ser muito evidente, mas isso faz parte da saúde mental feminina. Sim, senhora. Porque, como você sabiamente está falando, a mulher ela precisa dessa independência. Se não Vocês duas são exemplos independência. fortes Isso. disso e que me orgulho em tê-las convidado, é porque vocês, além de serem esse exemplo de que é possível, mesmo sendo mães, porque vocês são, mesmo fazendo transições de carreira, porque vocês duas fizeram e fazem, Isso mesmo. vocês inspiram outras mulheres. E vou além, vocês inspiram outras pessoas, porque eu vejo vários homens também sendo ajudados por vocês. Então, eu fico muito feliz em tê-las aqui, porque eu sei que esse episódio de Setembro Amarelo é contra o suicídio, né? Uma prevenção ao suicídio, mas é a favor da vida, e nós vamos falar sobre isso, dos instrumentos que nós precisamos construir para que a gente tenha essa saúde mental, para que a gente esteja bem, esteja equilibrado e equilibrada. É para mulheres o podcast Mulher Águia, é para mulheres, mas também é para homens.
Então, é para todo aquele e aquela que quer voar. E vocês vão me ajudar nisso. Quando a família vai bem, quando a mulher vai bem, a família A mulher é um esteio. É o esteio. Inclusive, eu vou até trazer alguns dados do Ministério da Saúde sobre o suicídio e a tentativa de suicídio. E tem diferenças entre homens e mulheres, até nos números. Porque somos seres diferentes, homens e mulheres, funcionamos diferentes. E a gente precisa começar a falar mais sobre essas diferenças. Entre 2017 e 2023, estão 7 anos a gente vê aí. O Ministério da Saúde, ele contou, né, numerou mais de 100 mil suicídios. Daí, a grande maioria, 80%, eram homens. Mas quando a gente fala sobre tentativa de suicídio, em apenas um ano, 2023, o Ministério da Saúde contabilizou mais de 180 mil tentativas de suicídio. Daí, a cada 10 tentativas, 7 eram mulheres. E é um dado tão contraditório a primeira vez que eu vi esse dado, porque eu pensei assim, como é que mais mulheres tentam o suicídio, mas mais homens estão morrendo? Porque já que elas tentam mais, elas iriam morrer mais. E aí eu fiquei quebrando a cabeça sobre isso. Como eu não estou conseguindo entender, não tem lógica. E estudando, uma psicóloga, a doutora Vanessa Casanello, que faz um estudo de gênero, ela mostrou que quando os homens tentam o suicídio, eles tentam de modo mais agressivo. Então, até aí a gente percebe o machismo. Porque o homem fica aprisionado nessa figura do macho, viril, agressivo e violento. Ele tem que mostrar a sua força até na hora da morte. A mulher, então, ele usa, por exemplo, armas de fogo. O que é muito raro ver uma mulher pegar uma arma de fogo para cometer uma tentativa de suicídio. Então, já que o homem usa métodos mais agressivos, ele morre mais. As mulheres, elas estão na automutilação e na automedicação. Então, quando a gente percebe uma mulher se automutilando ou tomando uma medicação, nós estamos falando sobre saúde mental feminina. Então, em apenas um ano, mais de 180 mil mulheres tentaram suicídio. E quem tenta o suicídio não está querendo chamar a atenção. Ela está realmente tentando acabar com a própria vida. Mas, graças a Deus, foram tentativas que não foram concluídas, que não tiveram sucesso. E geralmente, nessas tentativas, acaba fazendo. Muitas. Acaba fazendo. E nós precisamos Tentou falar a primeira sobre isso. vez, você já sabe que o desfecho não é bom. E o interessante é que desse dado, né? Acho que algum de vocês não tem conhecimento, mas quando a gente passa por algo assim na família, por exemplo, eu tive 2 casos na minha família. Inclusive está no livro, né, Cida? Inclusive está lá no meu livro e se torna um tabu para a gente falar sobre alguém da nossa família ou algo que acontece dentro da nossa família. Por quê? Porque, de uma certa forma, a sociedade, ela, antigamente, a gente que é de um tempo um pouquinho mais atrás, a gente sabe que vinha muito para aquele lado de que é falta de fé. Acontece isso por quê? Porque não está o suficiente. Não tem fé o suficiente. Não tem fé o suficiente. Não tem Deus o suficiente. Precisa Né? orar, E acaba virando uma mancha na família, ninguém fala sobre o assunto. E não só na família, na sociedade. A gente cria um tabu, né? E a gente, como família, quando isso acontece... Mas, olha, há uma ligação genética também. Sim. Há uma ligação genética. E daí a importância de realmente ter um acompanhamento psicológico. A gente vai falar sobre isso. Vamos quebrar o tabu. A gente precisa realmente ligação. quebrar o tabu da terapia. Porque acho que terapia, psicologia, ou seja, são doenças de doido. Isso. Né? Gente doida, esse tabu existe. né? Esse mito falso, ele existe. Isso. Psicóloga é para tratar de doido. E é justamente o contrário, é para não ficar. Eu sempre digo isso. A gente tem que ir para terapia para organizar as caixinhas. Nós temos várias caixinhas. Então, a gente vai para terapia para organizar a caixinha. Não, isso daqui é aqui. E aí eu vou criar instrumentos para organizar. Porque acho que terapia é tomar vida. remédio. Você tem que tomar remédio. O que não toma remédio, não resolve, né? Isso. E assim, a terapia, a gente vai, quando a gente fala de psicoterapia, a gente vai falar sobre ir ao psicólogo. Primeiro passo é ir ao psicólogo. Depois, o psicólogo pode indicar o psiquiatra e tudo bem. O psicólogo, ele é visto como algo que não dá resultado, né? Isso, e dá. E eu falo por vivência.
Com certeza, Eu já com passei certeza. por um processo depressivo severo e foi a terapia que salvou a minha vida. Claro que a gente vai falar de vários outros fatores, né? Nós temos vários pilares na vida. A gente tem a nossa espiritualidade, a nossa conexão com o sagrado, a gente tem nossa rede de apoio. A gente tem vários pilares, mas a terapia é um pilar importante. E eu acho que a gente precisa naturalizar isso. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. As crianças, já de criança, naturalizar. Meus filhos fazem terapia, eu faço terapia. Eu digo que eu sou outra Renata, pós-terapia. Porque eu consegui me entender como ser humano complexo e completo que eu sou, que todos somos, e consegui começar a organizar minhas caixinhas. Hoje eu sou uma mulher melhor, hoje eu sou uma mãe melhor. Então, nós precisamos naturalizar a saúde mental. Na verdade, eu precisei fazer psicoterapia quando perdi a filha, a mais nova, né, aos 22 anos. Lá está o número 22 de novo. 22. E precisei. Além do apoio da família, que não é tão grande, mas de amigos muito, de pacientes, de colegas. Eu tive muito apoio, mas precisei fazer a E quando psicoterapia por você muito começou tempo. a psicoterapia, você foi levada por alguém, você tomou essa iniciativa, como foi? Eu tomei a iniciativa. Você tomou. Porque eu sabia Isso que eu é estava muito vivendo. raro. É Eu muito sabia que eu estava raro. vivendo. A pessoa que está dentro de um processo disfuncional cognitivo e emocional, ela tomará a iniciativa. E eu estou deixando claro isso por quê? Porque quem estiver assistindo e estiver num processo, é difícil você procurar ajuda. Mas procure. E procure sem medo, sem vergonha. Porque como a gente disse aqui, a doutora Fátima Santiago falou muito bem, as pessoas colocam o mito da loucura, né, ligada à terapia, ao psicólogo e ao psiquiatra, e à medicação. E se precisar de medicação, tudo bem também. Porque estamos falando sobre substâncias químicas que o cérebro de vocês vai liberar ou não. Às vezes a medicação ela é importante, seu cérebro ele não está liberando, você vai precisar. Algumas vezes por um tempo, outras vezes a vida toda. Quem vai falar isso é o médico. E tudo bem. Eu acho que o que é ruim é justamente a gente não procurar ajuda. E além da pessoa que está assistindo, muita gente que vai assistir, não é você, mas é um parente seu, é um filho seu. É uma mãe sua, é uma vizinha, é uma amiga, é uma prima, é um primo. Então, a rede de apoio é importantíssima, porque é muito difícil a pessoa que está doente se entender e procurar ajuda. E os mitos pioram, né, da loucura, como você sabiamente falou. Então, a rede de apoio é importante por isso. Quando você vê alguém que você ama, que está precisando, tem que pegar na mão, tem que marcar a terapia, marca a terapia por ela. Precisamos naturalizar Renata, a psicoterapia. Tem pessoas que quando o próprio psiquiatra vê que precisa tomar um remédio, Sim. ele não quer tomar, porque ele diz, não quero ficar dependente de remédio. Sim. Eu digo, se você ficar dependente de um remédio, que você vai estar bem, Sim. por que não tomar? Que maravilha. Ele não quer ficar dependente. O que é dependência? Eu digo, você não come todo dia, não toma café, almoça, come nos intervalos, ainda as suas refeições. Ora, você toma porque precisa nutrir. Sim. E assim você precisa nutrir também a sua mente. Precisa sair do quadro que você está. Então, se tomando o remédio você fica bem, você vai tomar. Que maravilha. É por o resto da vida que seja. Mas vai ficar A questão bem é pelo você resto da ficar vida. bem. Isso. Ai, que fala maravilhosa. É isso. É sobre isso. Eu vou até dividir aqui para naturalizar esse assunto. Eu faço acompanhamento com o psicólogo e faço também com o psiquiatra. E tudo bem. Se está bem, E tudo bem. qual é o problema? E tomo a medicação que eu já entendi que Que lhe eu faz vou bem. tomar até o final da vida. Não é uma medicação tarja preta que gera dependência. Isso é um tabu muito forte. Sim. Porque medicações que vão gerar dependência não são todas. Alguns são reguladores. Essa medicação que eu tomo, eu não vou falar nome porque às vezes a gente fala o nome e a pessoa vai lá e quer comprar. A medicação, ela sempre vai ser prescrita pelo médico. A doutora Fátima está aqui e ela pode me validar, né? É o psiquiatra que vai passar, é o médico psiquiatra. Não é a colega, não é o psicólogo. Eu tomo a medicação, provavelmente eu vou tomar até o final da vida. Quando eu já passei pela etapa de dizer assim, estou bem, vou parar de tomar porque eu estou bem. Aí parava, já aconteceu. Parava. Assim que eu entrei na terapia, que eu comecei a me entender, que eu comecei a entender o meu funcionamento. E aí parei. E aí comecei a ter certos sintomas depressivos, de humor, e eu entendi que
eu precisava. E que eu estava bem porque eu estava tomando. E é uma questão química. E tudo bem. E as mulheres que têm a diferença, essa variação de humor, de acordo com o seu ciclo menstrual? A gente ainda tem isso. Ainda tem mais essa. Ainda temos mais essa. mais Então, a gente precisa realmente naturalizar. A medicação, ela salva vidas também, quando ela é prescrita pelo médico e acompanhada pelo médico. Porque, como você disse, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o ciclo menstrual, que vai alterar o nosso humor. Então, a gente tem que estar no médico. E muita gente pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro para ir no psiquiatra. Gente, isso não é desculpa. Os CAPs estão aí, a doutora Fátima pode falar sobre isso. As CAPs estão aí, psicólogos pelo SUS, universidades federais, universidades particulares também que podem auxiliar nisso. Então, assim, existem meios gratuitos de a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, vamos nos cuidar. É isso? Outra coisa, Renata, eu acredito porque nós vivemos isso no dia a dia. Essa falta de interação nas comunidades, entre as pessoas e dentro da própria família. Sim, sim. As pessoas hoje não mal conversam. Eu lhe digo que eu mal conheço meus vizinhos. Sim. Estou morando num condomínio há 2 anos. Eu não sei o nome dos meus vizinhos. Cada um chega, entra na sua casa, sai, volta. Eu acho que isso é uma tristeza. Você chega no restaurante, está lá a mãe, o pai, 2 crianças, 3 filhos, adolescentes, pequenos. Celular. Cada um focado ali. Isso é muito importante porque... Se nem um pai. Aí eu me pergunto, como é que essa mãe, por exemplo, vai perceber que seus filhos estão com alguma alteração de comportamento? Isso. Se eles não conversam. Como é que ela sabe que se o marido está com problema no trabalho, está estressado, está depressivo? E falando sobre o suicídio, isso está fortemente ligado. A mãe está fora de casa o dia todo, o pai também está, os meninos estão na escola o dia todo, porque é o integral, aí se encontram de noite, e de noite não estão nem... Muitas vezes comem a refeição já fora, já não se cozinha mais em casa. Esse relacionamento... Essa interação familiar... Ele deixou de existir. Isso mesmo. O relacionamento familiar, o relacionamento entre amigos, o relacionamento entre vizinhos. Você nem vizinhos, você não tem nada. Isso. E acontece muito que a gente vê em casos, idosos que moram sozinhos, por exemplo. Não tem aquele vizinho que acompanha, que vai lá saber se aquela idosa está em casa e... Muitas das vezes, não sente falta do outro. Não sente falta do outro. Então, aquela pessoa, ela pode estar ali precisando. E não é incomum, o indivíduo morreu, está lá dentro de casa, só se deu conta quando... Semanas depois. Quando cheirou. Abre aí. Isso porque estamos vivendo no isolamento social. Esse tema ele é importantíssimo. Inclusive, a psicóloga Camila Reis, que faz a coordenação da comunidade Mulher Águia e do podcast comigo, ela trouxe uma fala importantíssima, que foi a importância da rede de apoio e a importância de sermos seres relacionais. Como assim, Renata? Isso que você acabou de falar, doutora Fátima Santiago. Nós estamos deixando de nos relacionar com outros seres humanos. Nós não olhamos mais no olho. Nós não falamos mais uns com os outros. Nós não sentimos mais falta um do outro. E isso é dentro de casa também. Também. Como você falou, é chocante, mas existem pessoas que morrem e só vão dar conta semanas ou meses depois. Isso mesmo. As pessoas estão em casa e conversam pelo WhatsApp com o filho que está no quarto. Sim, e aí, gente, isso é de uma gravidade imensa. Porque quando nós estamos num processo depressivo, num processo de ideação suicida... Ninguém percebeu. A pessoa vai dar sinais. Então, nós precisamos ficar atentos aos sinais. E esses sinais só serão percebidos se nós formos seres relacionais. O ser humano, ele não está pronto psicologicamente para o isolamento. Nós não temos estrutura suficiente para ficarmos isolados e não colapsarmos. Um psiquiatra chamado John Bowlby, ele fez um estudo, doutora Fátima, na Segunda Guerra Mundial, no qual as crianças estavam em vários orfanatos, porque morreu muita gente, muitos pais,
e mães morreram bombardeados com a guerra e na própria guerra. E essa criança, ela tinha o orfanato onde morar, a caminha dela, a roupinha dela, a comidinha dela. Mas elas começaram a ter crises, transtornos de humor, de personalidade, surtos psicóticos, situações assim inexplicáveis. Vinha a questão genética, só que como era em vários grupos, descartaram a questão genética, porque não era só uma criança ou uma linhagem, uma família, era quase todo orfanato. O Bowlby, ele fez um estudo e ele criou a teoria do apego, no qual ele identificou que não adiantava dar só a comida, a roupa e o abrigo. As crianças precisavam do afeto, do olho no olho, do aconchego, de ser ouvida, de ser vista. Então, nós precisamos estar atentos às nossas crianças, aos nossos adolescentes e aos nossos adultos. Porque os sinais, eles vão acontecer. E isso é muito importante falar, e eu quero frisar sobre o que acontece antes do suicídio. Porque estamos no Setembro Amarelo. Quem quer falar sobre morte? Quem quer falar sobre suicídio? Nós precisamos colocar um mês chamado Setembro Amarelo para a gente falar sobre o assunto. E, normalmente, a pergunta que se ouve é: nossa, mas isso aconteceu, eu não sabia, não deu sinais, não deu indícios. Deu. As pessoas dão sinais. Falar hoje aqui é importante. Existem várias pessoas que hoje estão em casa, isoladas, emocionalmente isoladas, que estão com ideação suicida e que após esse episódio vai mudar. Existem pessoas que estão em casa com filhos, com mães, que percebem a mudança de comportamento, que não sabem o que fazer. Mas o que é que eu faço para ajudar? Ela não quer ajuda, ele não quer ajuda. E após esse episódio, vai ter um rumo, vai ter uma luz, vai ter um caminho. Então é importante falar. É um tema difícil? É. É mórbido? É. Mas nós precisamos quebrar os tabus e falar sobre isso. Uma coisa que eu queria falar que é muito importante é sobre o processo de desesperança que acontece antes do suicídio. Uma pessoa, para ela tirar a própria vida, ela vai entrar num processo de desesperança. Degradação pessoal. Degradação pessoal. Ela fica desanimada. Ela não tem mais ânimo. Não se cuida mais. Não se cuida mais. O cabelo é só ali preso. Não se cuida mais. Coisas que antes ela fazia, que dava prazer. Ela adorava tomar banho de mar todo domingo. Não vai mais. É uma adolescente, adorava ir para o cinema com os amigos. Não vai mais. Começa a mudar o comportamento. Começa a usar mangas longas em dias quentes. Pode ser sinais de automutilação. Olhem as pernas dos filhos de vocês. Olhem os braços dos filhos de vocês. As barrigas dos filhos de vocês, que são locais comuns de automutilação. Verdade. Privacidade na infância e na adolescência. Zero. É zero. Zero. É zero. Eu sou mãe, você é mãe, somos mães. A gente não está aqui para ser melhor amiga do nosso filho, da nossa filha. A gente está aqui para ser mãe, para se posicionar. A privacidade é para quem tem maturidade. E a maturidade, ela vem com a vida adulta. Então, a gente tem que olhar o celular dos nossos filhos. Diz que sim. Privacidade para quem mora na minha casa. Exatamente. Não Eu estava com a minha filha mais nova, está com 8 anos. Não, você mora na minha casa. A minha filha mais nova, 8 anos, ela estava recebendo um amiguinho em casa, nós estávamos recebendo para brincar, ela fechou a porta do quarto. Não. Aí a porta aberta, ela disse: eu quero ter minha privacidade. Eu falei exatamente isso, doutora Fátima. Eu disse: não. Privacidade para quem está na sua casa. Exatamente. Interessante que hoje a gente vê essas questões das redes sociais, né? Que coloca logo senha em WhatsApp, senha em telefone lá em casa. A minha filha às vezes fala assim, a minha filha tem 18 anos, e ela fala: mãe, às vezes a senhora é um pouco invasiva. Aí eu digo: por quê? Porque eu quero a senha de todos vocês, porque lá em casa a nossa senha é compartilhada. Todos temos a mesma senha
por conta do telefone, que a gente sabe que pode acontecer, de um roubo e tudo, mas nós usamos a mesma senha, todos de casa. E aí é uma forma também da gente ser mais unido. De enxergar seus filhos e o que está acontecendo. Enxergar, porque Você tipo, tem para esconder. por que eu tenho para esconder? O meu celular, o meu marido, ele pega. O das minhas filhas, ela pega o meu celular. A gente tem que entender que a criança ou adolescente não tem maturidade emocional, não tem bagagem para entender os riscos. As influências da internet, as mensagens que vão entrar dentro da cabecinha deles. Uma coisa que pode ser feita para os pais que estão assistindo é espelhar o celular do filho. Espelhar. Então, existem aplicativos. Eu posso até botar alguns links na descrição do podcast. Existem aplicativos. Eu usei esse aplicativo no meu mais velho, que ele vai fazer 19 anos agora. Mas ele já foi um adolescente. E passou por fases que eu tinha medo do que ele estava consumindo. E eu tomei a decisão com o pai dele de espelharmos o celular do nosso mais velho. E nós fizemos isso. O que é espelhar? Então, tudo que o meu mais velho consumia, o pai conseguia ver no celular dele. Então, existem aplicativos para isso. É total invasão de privacidade. Não é. Não é. Nós vemos crianças se suicidando. Nós vemos adolescentes se suicidando. São coisas que não existiam há décadas atrás. Por que isso está acontecendo? Por conta da internet. Então, as informações estão aí. Você não vai conseguir filtrar o que o seu filho vai absorver. Então, espelhe o celular do seu filho. Voltando ao assunto da desesperança, um processo que é muito comum na desesperança do ser humano é ficar ruminando os pontos negativos. Então, um problema todos nós vamos ter, mas quando estamos doentes, precisamos deixar isso claro, que tudo bem, acontece, né? Você já relatou que fez psicoterapia, eu faço, eu tomo medicação e tudo bem. Vamos naturalizar isso. Mas nesse processo nós vamos ficar ruminando, nós vamos colocar como se fosse uma lente de aumento só nos problemas. O problema tem solução, todo problema tem solução. Alguns mais difíceis, outros mais fáceis. A pessoa que está numa desregulação cognitiva e emocional, ela vai botar a lente só no problema. Então ela começa a ter pensamentos como, nada vai mudar. Não tem saída. Nada vai mudar, não tem saída. Depois disso, ela vai entrar num processo depressivo. Não necessariamente vai ser a depressão. Isso é bom deixar claro, porque entra no tabu também da loucura, que não, depressão não é loucura, mas as pessoas têm medo de dizer que estão com depressão. Por quê? Porque elas têm medo de ser taxadas como loucas. E muitas vezes a pessoa vai estar nesse processo de desesperança seguido de sintomas depressivos e não necessariamente ter uma depressão. Então, existem transtornos de humor, transtornos de personalidade, e ela, de repente, não tem nenhum transtorno, nem de humor, nem de personalidade, mas ela pode ter sintomas depressivos. Onde é que a gente trata sintomas depressivos? No psicólogo e depois no psiquiatra. Então, temos que naturalizar isso. Depois desses sintomas depressivos, aí sim vem a ideação suicida. O que é a ideação suicida, Renata? A ideação suicida é quando o ser humano ele começa a pensar na própria morte, em como retirar a própria vida, no suicídio. Então, vem pensamentos, aqui o risco realmente fica muito grande. Então, ele começa a ter pensamentos como, se eu morrer, quem vai chorar por mim? Quantas pessoas iriam ao velório? É bem forte isso. Isso é forte. É. Jesus. É bem Como eu posso fazer? Como eu teria coragem de fazer? Porque a depressão em si, ela já é um momento já de muita complexidade. Sim. Porque é uma desestruturação a nível cerebral. Então, Exatamente. não é uma coisa qualquer. Muitas pessoas começam um tratamento e daqui a pouco acham que está melhor, está com um semblante melhor, se relacionando melhor dentro da família. Pronto, já ficou boa. Como eu relatei que aconteceu comigo. Não fica bom da noite para o dia. Não. E E talvez às vezes precise a vida toda. Às vezes a vida toda. E tudo bem. E às vezes acontece também de você ter aquele amigo que você conversa, ou aquela mulher que você conversa, e você achar que ela tenha... Não, eu conversei, resolvi meu problema, eu estou bem, mas não busca a ajuda. Isso é importante. Isso é muito profissional importante mesmo. do profissional, porque
por mais que eu seja a sua amiga, que eu vá te aconselhar, que eu vá te ajudar, mas eu não sou formada Não naquela tem área. Eu não estrutura tenho uma pra- estrutura profissional. para lidar com aquilo. Isso. E é um ponto que eu quero deixar para vocês para analisar. Se alguém chegou para você e está nesse processo depressivo, que está contando com você, procure a ajuda profissional. Isso, Mesmo que isso. aquela pessoa ela não queira naquele momento, mas tenta o máximo possível falar com um familiar, com alguém que esteja mais próximo, alguém que vá realmente fazer aquele acompanhamento, porque eu acho que é uma das coisas que, creio eu, que acontece, né? Quando alguém vem a cometer esse ato, é você se sentir culpada. A família, os familiares, Os os amigos próximos, os né? amigos próximos, e principalmente, já pensou, aquele amigo com quem ele se abria, com quem ele conversava, e ele fala, poxa, se eu tivesse procurado um psiquiatra, se eu tivesse ajudado, se eu tivesse intervido naquele momento que aquela pessoa estava não teria acontecido. E é justamente aí que as pessoas começam a refletir sobre os sinais. No momento em que alguém de valor para a gente tira a própria vida, é o momento que as pessoas se perguntam, peraí, mas eu não vi nada, eu não vi os sinais. Mas quando para refletir, aí percebe, não, mas a pessoa deu sinal. A pessoa falou no momento, a pessoa falou assim, a minha vida não tem jeito, eu vou tirar a minha vida, é o único jeito. Ou então a pessoa estava se isolando, mudou o comportamento, Eu acho que aí estava no processo depressivo. que ele ou seja, nem descobriu, porque Isso. deixou de se relacionar há tanto tempo que não se encontram, que os amigos não se Exato. encontram mais, que ele não pôde perceber. Não Dentro de pode casa não percebe. E até a gente que é profissional, que a gente está aí, eu como mentora de mulheres, quando eu percebo que eu estou em um atendimento com uma mulher, que ela está nesse processo, desencadeando, achando que não tem jeito a vida dela, profissionalmente eu vou poder ajudar ela naquela área. Isso. Mas eu falo, Você faz a indicação terapêutica. psicologicamente, eu não vou poder te ajudar nisso daqui. Isso é um ponto Mas em é comum importante que você... das nossas Isso. mentorias. Eu e Cida somos mentoras de mulheres e um ponto que a gente está unida nisso a gente Eu acho sempre que faz nesse indicação. contexto, justamente porque quando eu perdi a filha, fiz a psicoterapia e me foi tão útil, eu fiquei imaginando quantas mulheres estão nessas nossas favelas, nas nossas periferias, que perderam filhos Sim. e que não tiveram nenhum apoio. Não só ela, mãe, mas a família inteira. Sim, Porque tudo vai do grau de relacionamento, de relação que tinha dentro dessa família. Às vezes, a família inteira Está doente. Está ruim, está doente. Sim. Aí imaginei ter esse grupo que se encontram toda quarta-feira na instituição. Nossa Senhora de Fátima. Porque, na verdade, são duas unidades. Um grupo se encontra quarta-feira e outro grupo de outra instituição, que são duas unidades. Acho que é no Cleto, não é isso? E outro no Santo Dumont. No Santo A outra é Dumont. às sextas-feiras. Eu vou colocar o link também aqui, tá, gente? Do Instituto Nossa Senhora de Fátima. E esse trabalho incrível que Porque a doutora elas Fátima vão faz. para uma roda de conversa apenas. Parece uma besteira, né? Tem psicóloga, tem assistente social, tem uma educadora e tem palestras várias que chegam de entidades que vão para dar Aí palestra. parece uma besteira. E parece Mas é uma besteira. roda de conversa. Gente que foi para lá, mulheres que foram, hoje já tem até alguns homens frequentando, tomavam N remédios, 4 remédios psiquiátricos fortes, 3, 4 remédios, e hoje não tomam remédio. Isso. Elas estão se superando, elas dançam, elas conseguem se libertar um pouquinho. Isso. Então, Aí, tem essa mulheres que questão vão você fala- porque tem necessidade de ir. Elas esperam uma semana para chegar o dia dela ir para a instituição. O ser relacional de novo, né? A rede de Se apoio de novo. encontrar outras mulheres. Isso. A gente sempre fala sobre isso, de quanto é importante as mulheres estarem unidas e criarem uma conexão, um grupo, uma casa de mulheres, no qual as mulheres se apoiam e se ajudam. Isso é saúde mental. A princípio, seriam mulheres que estão nessa coisa lutadas. Hoje não é só isso. Não é só isso. Não. Exatamente. Hoje são mulheres que estão sozinhas. Então, nessa conversa aqui que a gente teve, nessa pequena parte, vamos perceber quantas coisas importantes a gente falou. A gente falou sobre a rede de apoio,
A gente falou sobre o ser relacional, de não estar isolado na rede social, na internet, ele sair daquele lugar fazer uma dança. Você falou sobre dança. Isso. Você falou sobre rodas de conversa. Então, e fazer terapia. Então, Setembro Amarelo, combate ao suicídio, é um mês de falar sobre saúde mental. E saúde mental está ligada à rede de apoio, construa sua rede de apoio. Está ligada a sermos relacionais. Deus é relacional. Só é. Deus não Só está é. só. Deus Só é. é Deus, o Espírito Santo e Jesus. chama ele Há toda uma hora. trindade, Verdade. há um relacionamento. Ele não está só. Mesmo podendo ser tudo, ele escolheu não ser só. Ele escolheu ser relacional. E nós somos a semelhança dele. Então, nós somos relacionais. Precisamos. Nós precisamos. Uma necessidade básica. Existem pessoas que não têm uma rede de apoio relacional familiar forte. Mas você pode construir. Você pode construir com amigos, você pode construir no trabalho, você pode construir com um grupo de mulheres. Então, nós precisamos refletir sobre sermos relacionais. Quando a gente fala sobre esse processo de desesperança, sobre esse adoecimento mental, os sintomas depressivos e a depressão, falamos sobre a ideação suicida, que pode ser verbalizada ou não, mas os sinais existirão e a rede de apoio precisa estar atenta a isso. E o último passo é a tentativa do suicídio. Normalmente, homens são mais agressivos e conseguem concluir, mulheres são menos agressivas, por isso que existe um índice maior de sobrevivência, mas não quer dizer que ela não vá tentar novamente. A família, a rede de apoio precisa estar atenta. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que quando a pessoa pensa, faz a ideação suicida, ou quando a pessoa comete o suicídio, ela não está querendo acabar com a própria vida. O ser humano, ele não deseja acabar com a própria vida, ele não deseja a morte. O ser humano, ele deseja acabar com o sofrimento. Então, ele deseja acabar com a dor. Nisso, eu quero entrar no outro assunto que nós precisamos falar, que é quem avisa faz, quem avisa que vai se matar, quem ameaça que vai se matar, faz? Não. A resposta é sim. Faz. Faz. Infelizmente, existe esse grande tabu no qual só faz aquele que faz calado, aquele que não avisa. No processo de desregulação mental, muitas vezes a pessoa vai falar como um grito de socorro. Aí a gente fala assim, a pessoa está querendo chamar a atenção. Porque quem quer se suicidar, tirar a própria vida, não fala. Ela vai falar. Então, muitas vezes, a gente fala assim, ela só quer chamar a atenção. De fato, a pessoa quer chamar a atenção, consciente ou inconscientemente. Aquela pessoa que você conhece, que está falando que vai tirar a própria vida, ela precisa de ajuda. Ela precisa que a rede de apoio a leve para o tratamento. Sim. Quando a gente quebra a perna, a gente vai para o ortopedista. É um grito de socorro. Quando a gente está com problemas mentais, doenças mentais, desregulações mentais, nós precisamos ser encaminhados para um médico especialista, para o psicólogo, seguido de um psiquiatra. E provavelmente, por um tempo, pelo menos, vai precisar da medicação. Eu todas as conheço histórico assim de algumas mulheres que cometeram suicídio. E quase sempre ela repetiu essa tentativa. Isso. Você falou sobre isso mais cedo no podcast. Não é? Você repete isso agora, eu acho importantíssimo. Sempre ela tem histórico de ter tentado antes. Isso é importante a gente falar porque muitas vezes cai na banalização. Por exemplo, a pessoa tomou uma medicação, não foi uma quantidade suficiente para morrer. E as pessoas banalizam, falam assim, ela só ou ele só estava tentando chamar a atenção. E aqui o recado é, sim, a pessoa está tentando chamar a atenção. Ainda bem que chamou atenção e está viva. Exatamente, é sobre isso. Nós temos que agradecer que a pessoa não conseguiu finalizar e que ela ainda está tentando chamar a atenção.
Então, nós precisamos ficar atentos. Quem avisa faz sim. E as pessoas ao redor têm a obrigação de procurar ajuda, porque a gente também faz assim. A pessoa, ela verbalizou, mas ela verbalizou não de um modo saudável, não do modo esperado. Por exemplo, a pessoa fala ou tenta o suicídio, e a gente, na nossa concepção, diz assim, mas ela deveria pedir ajuda, ela deveria ir à igreja, ela deveria procurar Deus, ela deveria fazer um exercício, ela deveria emagrecer, ela deveria procurar um emprego, ele deveria isso, ele deveria aquilo. Você julga o outro por si. Então, a pessoa não fez o pedido de ajuda, verbal ou não verbal, do modo que você achava que era o correto. E aí você julga e você diz o quê? Essa pessoa não quer tirar a própria vida. E você deixa de ajudar uma pessoa. Então, hoje, esse podcast, ele é sim para as pessoas que pensam, que já tentaram, que estão pensando, mas é também para a rede de apoio. É nossa obrigação como rede de apoio, de filhos, de mães, de pais, de amigos, de primas, de colega do trabalho, a gente estar atento aos sinais. E parar de banalizar as tentativas de pedido de socorro, mesmo que sejam inconscientes, mesmo que sejam disfuncionais, ou que não seja da forma com que a gente esperava. Porque quem avisa, faz. Nesse assunto do Setembro Amarelo e da prevenção ao suicídio, nós precisamos falar sobre o ser mulher. A gente não podia fugir disso, né? Então, a gente vai falar aqui sobre o autoconhecimento e o autocuidado feminino. No autoconhecimento, eu acho importante que a gente faça, assim, a terapia. Eu vou sempre bater nessa tecla. E a gente entender, que a gente até já falou no começo do podcast, o quanto é difícil ser mulher. Porque a obrigação do cuidado, ela é feminina. Então, nós estamos sobrecarregadas. E nós temos vergonha ou medo de falar sobre isso. Ser mulher no século XXI é muito difícil. Porque antes o trabalho que já era muito pesado, que era cuidar da casa e dos filhos, que eram 3 horários, hoje nós temos esse trabalho, nós também trabalhamos fora. Nós temos que estar bonitas e fitness. Nós temos que fazer performances com os maridos e companheiros e nós temos que ser profissionais exemplares. Porque nós temos que ser melhores do que os homens para que a gente possa ser ouvida no mercado de trabalho. Então, gente, isso é exaustivo. Vocês concordam comigo? Eu fico pensando, de pequenininha, você já diz à mulher, você vai ser uma cuidadora. Isso. Porque já lhe dá uma bonequinha, que ela você cuida, cuidar. troca de roupa, dá banho na boneca. O menino não pode triscar numa boneca, né? Pronto, ela é a cuidadora. Ela cresce, vai casar e vai cuidar dos filhos e do marido. E quando ela já é bem adulta, os filhos já estão criados, ela vai cuidar dos avós, velhinhos. Dos pais Dos também. sogros, É. dos avós Isso. e dos pais. A obrigação do cuidado A vida é dela feminina. É cuidadora, de começo ao fim. Exatamente. E eu peguei Agora tem que desempenhar toda a atividade que todo mundo faz. Exemplar. E ainda mais a cuidadora. E ainda mais a cuidadora. E exemplar, porque nós E a não dona de podemos... casa e a profissional perfeita. Isso. E eu trouxe até eu peguei uma fala da Fátima, da doutora Fátima, lá no começo, que ela falou, né? Quando eu era criança, eu era uma criança diferente. Eu não gostava muito de ser aquela criança que segue as regras, né? Que segue as Porque regras, há uma vamos dizer regra, assim, né? Porque existe uma regra Feminina. Você tem que usar rosa, você tem que Você vai casar e vai ter seus filhinhos, cuidar. casar, ter filhos. Vai ser dona e de cuidar. casa. E essa fala é bem interessante porque na minha infância eu era aquela criança que é interessante até falar isso, que eu não queria ser mulher. Sim. Sim. Eu não queria ser mulher. Mas você já tinha porque entendido o quanto era duro, né? eu já tinha entendido quanto era pesado esses serviços de casa, de limpar a casa, de fazer isso. Então, eu queria seguir os meus irmãos. E eu tinha 2 irmãos mais velhos que eles gostavam de pescar, matar passarinho. Era mais fácil, era mais Era mais divertido, fácil, né? era mais divertido. E eu não gostava do serviço da casa. Aí eu falava assim para o meu pai, eu disse, pai, faz uma baladeira para mim. Eu não sei se vocês conhecem a baladeira, que é aquele negocinho que você botava uma pedra e
pá, pra matar o passarinho. É peteca. Isso. Aqui chama peteca, aqui chama né? peteca, E aí eu queria ter as mesmas regalias que os meus irmãos tinham, que era de ir pescar, de não ter hora para fazer as coisas De casa. de casa. Eu não A queria fazer as obrigação- obrigações de casa. A obrigação do cuidado da casa, dos irmãos, dos filhos, dos pais, é da mulher. E do marido. Não, ainda tem um detalhe. A obrigação do nosso próprio cuidado. Porque se a gente não se cuidar, né, é inadmissível uma Quase mulher que não dá se cuidar. tempo. É muito difícil. Muito difícil. É tempo. uma jornada tripla. Gente, se tivesse outro turno, a gente estaria A trabalhando. gente estaria Nós estaríamos Quando trabalhando. a plantão? Estaria trabalhando. Pois é. Aí você vai no quarto turno, né? E aí eu queria trazer para vocês um poema que eu escrevi, que eu acho que fala sobre isso, sobre essa nossa sobrecarga feminina e quanto é difícil dar conta de tantos pratos. Vou ler para vocês. Uma deusa, 1000 pratos me deram e 1000 braços nasceram em mim. Equilibrista e mágica me tornei. Uma deusa, daquelas que são onipresentes, onipotentes e oniscientes. Deusa irretocável, que estava ao mesmo tempo na reunião da escola, no trabalho, na academia, no parquinho brincando de super-heroína, no salão, na reunião de negócios, na pia de pratos sujos para lavar, fazendo ninar as crianças na cama do marido. Parecia possível. Afinal, eu tinha muitos braços. Parecia uma deusa linda, forte e maternal, indestrutível. Mas aquele dia chegou. O dia que tudo caiu. Todos aqueles pratos caíram e eu quebrei junto com todos eles. Estava ali, no chão, despedaçada. Não sentia dor. Apenas culpa. Culpa feminina, culpa de mulher, culpa materna, culpa. Essa palavra ecoou forte. Parecia que eu não era capaz. Que eu era incompetente. Culpa minha não ter tido tantos braços suficientes para tantos pratos. Era o que eu sentia. Mas a verdade é apenas uma. Quando nasce uma guerreira, morre uma mulher. Então, a mulher, ela vai morrer. Só sobra uma mulher sobrecarregada, apática, triste, cansada. Mas é simples. A mulher tida como guerreira, olha que ironia. Quanto mais você trabalha, você tem a sua liberdade, sua autossuficiência, você se torna uma pessoa que ninguém lhe presta atenção nas suas necessidades de toda a natureza, Sim. principalmente emocional. É como se você é tão forte que você não precisa de nada. É exatamente isso. Nada. A mulher guerreira, Ninguém ajuda, ela não ninguém precisa ser nota o que você precisa. ela não precisa ser cuidada, porque ela vai dar conta de tudo. Ela já é forte. Isso. Ela é guerreira. Pra Isso, quê? exatamente isso. Por isso que Vamos eu cuidar da digo- fragilzinha, da doente, da que sofre, da que chora. Isso. Porque A gente tem que parar de querer ser a guerreira. Porque ninguém vai olhar pra gente quando a gente for guerreira. Quanto não precisa de nada. a gente vai dando conta de tudo, Não precisa de nada. como você falou, doutora Fátima, ninguém vai lhe ajudar, ninguém vai lhe enxergar, ninguém vai lhe ver, porque você dá conta de tudo. Não precisa de nada. Exatamente isso. Então, para a mulher guerreira que está aí do outro lado, deixa de ser guerreira. Abandona essa capa, queima essa capa de guerreira, de heroína. Mostre suas fragilidades, sem medo, sem culpa. Peça ajuda, divida tarefas com filho, com marido, com filhos, com filhas, independente do gênero. Divida as tarefas. Não é sua obrigação cuidar de tudo, porque você não vai aguentar. Divida. E quando vem lhe dar um apoiozinho, uma força, diz: você é uma mulher muito forte, você vai aguenta? vencer essa. É. Eu ouvi essa semana. Essa semana. É forte. Eu ouvi essa Você é uma semana. guerreira. Disse, eu acho tão lindo isso em você, que você é Você guerreira. supera.
Você aguenta, você é forte. Eu disse, não acho não. Eu digo, mulher, não sou forte, não. Eu disse, eu tô cansada, eu não quero mais ser guerreira, dar conta de tudo. Não, eu preciso ser cuidada. Eu preciso, eu quero, eu mereço. Eu não quero mais ser guerreira. Não quero mais ser vista como guerreira. É muito cansativo, é muito triste, é exaustivo, é solitário. Então, queima essa capa de guerreira aí, pelo amor de Deus. E uma das coisas interessantes é que as mulheres que lideram, elas, às vezes, elas tomam isso, essa capa, como você falou, que elas acham que não tem que dividir com ninguém. Sim. Então, ela é a pessoa que todo mundo procura. Sim. Mas ela também precisa se dar Mas esse olha cuidado para que as essa mulher, pessoas ela olhem. sabe que ela é frágil. Ela sabe que ela é frágil. Ela sabe. Ela sabe que ela é Ela frágil. quer, gosta de Ela ombro também, quer gosta de ser afago cuidada. também. Ela quer ser Gosta. cuidada, mas às vezes até a posição que ela ocupa, vou falar em empresas. Até na empresa, quando você ocupa aquele cargo, às vezes as pessoas elas costumam entrar dentro da caixa do outro Sim. e assumir aquele papel. Então ela não quer mostrar a fragilidade. Só que, na verdade, se você olhar, ela precisa desse cuidado, ela precisa desse carinho. Até nós mulheres mesmo, às vezes eu falo muito dessa conexão com a Renata, que às vezes quando eu não estou muito bem, eu mando uma mensagem para ela. Eu não preciso ligar, eu mando uma mensagem. Só que na mensagem ela já percebeu. Uhum. E ela me liga. Cida, o que está acontecendo? Tal. E a gente começa a conversar como outras mulheres. E esse é importante. E quando ela falou sobre esse poema, eu me identifiquei muito. Porque eu já fui essa mulher guerreira. Sobrecarregada. Eu já fui sobrecarregada, eu já fui aquela pessoa de dizer, não, peraí, eu tenho que chorar, eu vou entrar no meu quarto. E eu vou ficar calada, lá chorando até para minhas filhas. E hoje... Para elas não verem, para meus filhos não Para verem. os meus filhos não verem, para eles não saber que eu estou precisando. E hoje as minhas filhas são as minhas melhores amigas. Quando elas percebem em mim, eu digo, a mamãe não tá legal. E você está ensinando elas E eu tô ensinando. que elas podem ser frágeis e tudo bem. Que elas podem pedir ajuda e tudo bem. Que elas não têm que dar conta de tudo. Então, ser frágil também é um ensinamento para os filhos. O autocuidado, ele é um ensinamento para os filhos. Quando a gente separa um tempo, a gente está falando de uma mulher sobrecarregada nesse poema, essa mulher, ela não tem tempo para ela. Qual é o tempo dela que ela diz assim, é o meu momento? Ela não tem. A gente tem que ensinar isso também aos filhos. Dizer assim, mamãe agora ela foi nadar. Ela ama nadar. É o momento dela. Isso é autocuidado. A gente está ensinando aos nossos filhos a se priorizarem já também. As minhas filhas, elas sabem exatamente como eu sou. Elas sabem exatamente quando eu preciso. Porque você construiu isso. Elas sabem. Isso. Foi uma construção sua. É difícil, mas é possível. Para essa nova geração, é muito importante essa construção. Sim. Porque se espelham em tantas pessoas de fora e às vezes... Pessoas superficiais, que pessoas elas não superficiais entendem que como elas é a não vida da entendem, não pessoa. conhecem. E às vezes não tem os mesmos valores, mas está se espelhando num blogueiro, numa blogueira. Não que todo blogueiro, toda blogueira não seja uma pessoa de referência. Tem muita gente bacana. Mas também tem muita gente que não é, que é uma capa, que ali é superficial, que é raso. São mergulhos rasos. Então, nós temos que ser referências para os nossos filhos. Nessa questão do autocuidado feminino e masculino também. A gente falou muito sobre terapia, psicoterapia, que aí vai envolver o psicólogo, o psiquiatra e a medicação, né? E tudo bem. A gente fala sobre uma rotina saudável, sobre ter exercícios, sobre o autocuidado, sobre essa priorização, o momento da mulher para ela. Isso é autocuidado, isso é amor próprio, isso não é egoísmo. Vamos nos livrar da culpa, porque isso é importante. A gente também falou sobre espiritualização, que é importantíssimo. É importante que a gente tenha uma conexão com o sagrado. Não vamos falar sobre religião, cada um tem a sua, mas é um pilar importante, assim como a terapia, você se conectar com esse sagrado, você se entender parte de um todo. E isso não quer dizer que a pessoa depressiva ou que a pessoa que tentou um suicídio, ela não tenha fé, porque nós vemos padres, monges, pastores que tentaram suicídio e que muitos conseguiram, infelizmente, chegar a tirar a vida. Então, a gente precisa se desvincular desse paradigma de achar que a pessoa depressiva não tem fé, ela tem. E outra questão no autocuidado que eu acho importantíssimo, que aí eu vou chamar a Cida Cassiano para falar, é a questão que você também falou, doutora Fátima,
que é a questão da vida financeira da mulher. Essa mulher, ela precisa ter independência, ela precisa ter o dinheiro dela, mesmo que ela escolha ser a dona de casa, mas ela precisa entender da finança da família, do fluxo de caixa, o que entra, o que sai. Se foi uma decisão do casal que a mulher não trabalhasse, mas que seja entendido que o dinheiro é da família, porque ela exerce, da família. Ela exerce um trabalho não remunerado, que se fosse para ser pago seria caríssimo, porque seria babá, seria copeira, seria passadeira, seria motorista, seria, nossa, enfim, jardineira. Então, você exerce sim um papel, um trabalho na sua casa, e você tem que fazer um acordo com seu marido, sentar e entender quanto é o contra-cheque. Quero ver seu contra-cheque, vamos entender o fluxo de caixa, os nossos gastos, o que sai, o que entra. Não diz que a família que tem, o casal que tem 2 carteiras não vai para frente? Exatamente. É difícil. Então, nós precisamos... Cada um gasta do jeito que quer, porque tem o seu dinheiro. Exatamente. Aí não vai para frente. Tem que ser conjunto. A mulher trabalhando ou não. A mulher que entrou num acordo de trabalhar com o marido, ou que ela é a provedora da casa, ou a provedora principal, ou que ela não tem um marido em casa, por divórcio, viuvez, enfim, inúmeros, mãe solteira, é importante, percebam, que até a mulher que não trabalha, falar sobre a vida financeira feminina. A vida financeira feminina saudável vai impactar na vida emocional dessa mulher saudável. Então, eu trouxe a Cida Cassiano, porque ela é líder de mulheres. Ela fala sobre empreendedorismo feminino. Ela lidera mulheres, tanto na transição de carreira, quanto em mulheres que estão empreendendo. Então, eu vou passar para a Cida, porque ela é mestre nesse assunto. Ela vai ajudar várias mulheres e homens nesse assunto. Fala, Cida. Então, Renata, essa parte que você falou aí da transição de carreira é uma parte muito importante na nossa vida financeira. Porque eu, como empreendedora hoje, líder da Mamãe Empreende. A Mamãe Empreende, ela é uma comunidade que já faz aí anos, desde 2016, que foi fundada pela Vanessa Lins, ela que é a nossa CEO e também a nossa líder. Então, hoje, a Mamãe Empreende, ela traz justamente essa educação financeira. A gente tem lá vários produtos que ajudam a empreendedora a entender tudo que entra, tudo que sai, e principalmente na parte de administrar o seu lar. Porque a gente pensa que somos apenas mães, mas dentro da nossa casa, se nós não tivermos o controle do que entra, do que sai, Exato. Quanto o marido ganha, quanto que eu ganho, quanto é a minha conta de água, quanto é a minha conta de luz, o que eu gasto com os meus filhos. E às vezes a gente não tem a mania de escrever e de fazer conta. E tem até uma moda na internet que fala sobre a mulher troféu. A mulher troféu é aquela que escolheu não trabalhar e que o marido vai prover tudo. Só que eu acho que a gente tem que ser... Quem escolhe ser uma mulher troféu não é o caso de nenhuma das 3 aqui. Tudo bem se houvesse alguma mulher troféu aqui, mas seja uma mulher troféu mais inteligente. Em que sentido? Saiba sobre o fluxo de caixa. O que entra, o que sai dentro da sua casa. O trabalho é do seu marido, mas o dinheiro é de vocês dois, porque você exerce um trabalho dentro de casa, cuidando dos filhos. É quando é troféu que não exerce nada dentro de casa. Viu? Exato. Mas essa mulher que não exerce nada dentro de casa é justamente o perigo, porque ela está alienada. Então, ela só se preocupa em cuidar da própria aparência, que isso é autocuidado, mas é uma porção muito pequena do autocuidado. A gente tem sim que cuidar da aparência, mas é uma pequena parte do autocuidado. Mas ela só se preocupa com isso. Com a roupa, com o corpo, com o salão. Gente, a mulher sábia de Provérbios 31 na Bíblia, ela é uma mulher que sim, ela é bela. E edifica também. Mas ela edifica seu lar porque ela é uma mulher de negócios. Ela sabe o que entra, o que sai. Então, seja uma mulher troféu, mas seja uma mulher troféu que entende sobre vida financeira, como a Cida falou agora. E quando eu comecei nessa parte aí, Renata, de empreender, foi a primeira coisa que eu fiz foi olhar para mim. Sim. Eu tive que investir em mim, eu tive que ir lá buscar, fazer mentoria. E hoje, junto com a Vanessa, na Mamãe Empreende, como coordenadora de projetos, né, a gente criou. Ela, na verdade, ela já tinha uma bagagem tão grande que quando eu sentei com ela e conversei, eu disse, menina, você tem tudo
para ajudar essas mulheres. Agora está na hora de transbordar. Sabe o que eu queria que você falasse? Que eu acho incrível nesse projeto da Mamãe Empreende, da loja coletiva que tem no shopping. Eu achei uma ideia incrível. Isso. Ela dá acesso às mulheres, às mães. Fala sobre isso, Cida. Então, a loja colaborativa, ela é uma loja onde as empreendedoras, aquelas que trabalham online, ou mesmo aquelas que já têm a sua loja e que quer... Em qual shopping daqui de Maceió? Isso, fica lá no Shopping Pátio Maceió, ali em frente à Choparia Alagoana. Então, essa loja, ela dá para a empreendedora a mesma importância daquele grande logística que está lá, porque ela está competindo com essas pessoas. Exato. Então, o que é que acontece? Elas têm um ponto comercial alugado e as mamães, as empreendedoras, dividem os custos desse aluguel, desse gasto, e todas podem expor Seus produtos. os seus Os produtos. seus produtos. Então, elas... O que seria impossível se fosse de modo individual. Porque como é que uma mulher que é mãe, tem que estar em casa, está começando o empreendedorismo, ela conseguiria pagar um aluguel no shopping? Nunca. Mas junto no coletivo, olha aí, de novo, as mulheres se unindo para fortalecer. Então, assim, é essa ideia, essa sacada da loja coletiva é incrível. Outro ponto que a Cida tinha comentado comigo é que a mulher não precisa ficar lá o tempo todo. Então, ela pode deixar o produto, ela pode, ao mesmo tempo, levar o filho na escola, ela pode fazer esse rodízio, porque, como As tem outras outras estão lá mulheres, vendo. as outras estão lá vendo. Isso. Justamente esse espaço colaborativo é para você aprender a ajudar a outra. Sim. Você imagina. E uma vai aprendendo com a outra. Uma vai aprendendo com a outra, uma tem a habilidade maior que a outra, Sim. então uma vai passando para a outra. E também, dentro de todo esse contexto, o que a gente frisa é a mãe. É aquela mulher que precisa cuidar dos filhos, Sim. que não pode abrir mão de levar os seus filhos na escola, que não pode abrir mão de levar o seu filho para o médico. Então, esse espaço colaborativo, ele dá essa oportunidade. E você também, dentro da Mamãe Empreende, você pode ter uma franquia. Vê que interessante, Renata. Você pode adquirir uma franquia para você montar a loja dentro da garagem da sua casa. E com os produtos das empreendedoras. Isso é numa situação, por exemplo, que eu, Renata, não tenho um produto específico para vender, mas você, Cida, tem, eu posso vender o seu produto. Isso. Então, as mulheres estão... Ou todas produzem? Não, alguma nem coisa? todas. Ah, não. Não é como uma cooperativa, não é isso? Assim, não é uma cooperativa. Vamos se dizer que nós temos papelaria, nós temos bijuterias, nós temos roupas. Então, de cada setor, a gente pega duas por setor, até para ficar justo a competição, né? E elas vão estar lá naquele espaço, onde cada uma tem o seu espaço. É a minha loja. É a minha loja. Mas o ambiente, ele se torna tão harmônico que você não sabe a diferença. De quem é quem. De quem é quem. É como uma aldeia. Isso. Os povos indígenas têm muito esse conceito, né? Do coletivo. Então, lá é a loja de todas. Se eu preciso sair, a Cida pode cuidar e vender o meu produto. E acho que eu entendi essa questão, por exemplo, bem eu não tenho isso. nada para vender, mas eu chego lá, Isso, na mas- loja coletiva, no pátio, e eu digo assim, eu gostaria de vender essa bijuteria, essa bolsa e esse sapato lá na minha garagem. E aí pego e vendo. É isso que acontece? Aí chama-se a franquia, né? Que hoje a Mamãe Empreende, ela já passou por esse processo, não só de ter a loja colaborativa, mas também de se tornar uma franquia. Então, eu quero ser um franqueado, eu quero colocar uma franquia com o mesmo nome da Mamãe Empreende, com o mesmo conceito, com o mesmo objetivo. Então, você vai estar, durante um ano, recebendo assessoria de como montar, quais são os produtos, até os combos. Sim. Já sai com os combos, com os móveis. E aí a gente tem franquia que vai de 5 mil até 15 mil. Para aquela empreendedora que chegou, eu recebi minhas contas. E agora? Eu não tenho por onde começar. Mas os produtos vocês é que fazem. Os produtos, Isso. tanto são das empreendedoras que já fazem parte da comunidade, como você também pode ter a sua própria comunidade e com elas você relacionar uma lista de produtos que você queira ter na loja. Então, aí na Mamãe Empreende, a gente tem a oportunidade de uma pequena artesã, por exemplo, eu faço bijuteria e eu faço laços e eu posso ir lá e dividir esse espaço
colocar os produtos, escolher o horário e o dia que eu vou trabalhar. Também tem a oportunidade da mamãe que não quer sair de casa, não quer colocar na loja, mas ela quer colocar na garagem de casa para vender os produtos até das outras colegas. Isso. Então, isso. são meios no qual a mulher que não sabe, aquela mulher que não sei para onde eu vou. Como é que eu começo? Eu quero ter uma renda, bonita essa história, eu quero ter uma renda, eu quero ser independente, eu quero contribuir, mas, ou ela tem que gerar uma renda porque não existe mais ninguém para prover, mas vai por onde? Começa por onde? A Mamãe Empreende é um caminho. Isso. E também existe a parte do digital. Eu não quero vender, eu não tenho produtos para vender, eu não quero montar uma loja, mas eu quero ser alguém que venda os produtos. Então, a Mamãe Empreende já tem cursos, já tem as mentorias, tem também a atendente virtual, chama-se a Van, que é uma amiga, eu digo que é uma amiga porque ela faz toda essa parte de vendas, né? Que é uma grande dificuldade, de muitas mulheres. Lidar com a venda digital, com o mundo digital, é uma realidade nova. A nova geração lida muito bem com isso, mas as gerações anteriores já não lidam e não sabem como vão fazer uma venda no WhatsApp, uma venda no Instagram, um site. Então, é uma alternativa interessante. E também de como colocar os meus produtos para vender online. Então, a Mamãe Empreende vai dar todo esse suporte para você aprender a empreender, mas com responsabilidade. Tem aulas gravadas, curso. Ai, Cida, eu não quero vender isso daqui. Eu quero trabalhar somente da minha casa, com o meu computador. Como é que eu faço? Você vai ter uma cartela de produtos. A gente vai colocar o link da Mamãe Empreende aqui, para que vocês entrem e vocês consigam ver o acesso da Cida também, da Vanessa, para que quem tem interesse entre em contato. De modo gratuito, você vai entrar, você vai conversar, você vai ver o que é possível. Ela falou sobre a franquia a partir de 5 mil, mas como eu falei aqui, não é só franquia, gente. É para você, artesã, que faz um lacinho, que faz um bolo e não sabe para onde começar. Conversa com elas, que elas vão abrir a mente para vocês. Ninguém vai pagar nada. É um lugar seguro, é um lugar no qual mulheres ajudam mulheres. Estamos aqui para conversar, para ajudar. Eu queria também que a doutora Fátima falasse sobre um instituto, Nossa Senhora de Fátima. Eu queria que você falasse sobre 2 pontos. Essa parte dos exames, das consultas, como é que funciona, porque isso faz parte do autocuidado, é importante na saúde mental, não adianta a gente não se cuidar e dizer que vai estar tudo bem emocionalmente, a gente tem que se cuidar, no corpo também. Teve outra parte que eu achei interessantíssima, que eu fui na rede social olhar, e aí eu vi que tem um projeto chamado Leve Vida, e você levou algumas mulheres para o cinema. Gente, o lazer. Algumas mulheres nunca tinham ido para o cinema. Eu me emocionei. Nunca. Eu me emocionei com isso. Então, eu queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Como as pessoas podem ter acesso ao Instituto, aos serviços que ele presta. Eu vou também colocar o link aqui do Instituto, aqui na descrição do podcast. E cliquem tanto na Mamãe Empreende. Clique também no Instagram da Cida, porque a Cida é uma mentora incrível de mulheres. Ela abre sua mente sobre uma transição de carreira, sobre uma introdução no mercado de trabalho. Ela é uma mulher incrível, ela é mentora de pessoas. Quem tem empresa, que quer aumentar o faturamento, a Cida também consegue fazer isso. Ela é uma mulher incrível. E o link da doutora Fátima também, doutora Fátima Santiago. Entre no Instagram dela, entre no Instagram do Instituto, que vocês vão se apaixonar como eu me apaixonei. Então, eu vou dar a voz para você falar, doutora Fátima, sobre o Instituto, que é lindo o seu trabalho. Renata, vê só, o Instituto... na verdade, eu comecei a fazer esse trabalho comunitário no 2º ano de medicina. Na época, eu frequentava muito o Hospital do Usineiro, né, que hoje é o Veredas. Então, aquelas mulheres vinham das usinas, muitas com câncer de colo de útero muito avançado, né? E elas eram colocadas naquelas enfermarias das mulheres que estão com câncer. Então, enquanto ela faz os exames e a biópsia, o patológico, para confirmar a doença, ela era colocada numa enfermaria normal. Né? Quando a doença é confirmada, ela era colocada nessa enfermaria de mulheres que estão com câncer. E uma cena me deixou assim, realmente, acho que mudou o curso da minha vida. A mulher na enfermaria, quando chegou o resultado do exame, que ela foi transferida para a enfermaria das que estão com a doença, com o câncer, ela foi ter consciência que estava com câncer. Sim.
Câncer hoje, a gente tem cura, a gente tem... Né? E ainda é muito sofrido. Ainda, dependendo da fase que é encontrada, é a morte, né? Imagina anos atrás. Então, essa mulher, quando teve a consciência que realmente ela estava com câncer, disse, eu estou com aquela doença. Ela se jogou no chão, esperneou, gritando, estou com aquela doença, vou morrer. Então, naquele momento, eu tive a certeza que aquilo seria uma bandeira na minha vida. Olha que eu estava no 2º ano de medicina. Passei por diversas clínicas, né, no aprendizado. Cardiologia, gastro, infectologia, mas eu sempre voltava para a ginecologia. Sim. Sempre o meu foco era ginecologia, assim me fiz ginecologista. Então, no 2º ano de medicina, eu aluguei uma casa na periferia. Foi mesmo. Aluguei a casa na periferia e que eu mantinha com trabalhos que a gente fazia. Mulheres da comunidade faziam pano de prato. Que incrível. Pano de prato, enxoval de neném, elas já ganhavam enxoval de neném porque começaram a aparecer voluntárias, gente aposentada, costureiras. E assim a gente foi mantendo a estrutura com o que a gente vendia. Bolos na porta da igreja no final da missa. Era chá beneficente. Então, vocês se doações. Com era o trabalho dobrado, né? E fomos mantendo. Quando eu me formei, logo comecei a trabalhar, aí eu passei a manter. E já com uma equipe mais pronta. Eu sei que, no final do curso, ainda até 2 anos, eu fui mantendo eu só. Depois veio o lado político. Sim. Justamente porque a gente tinha essa instituição, que nem registrada era, os políticos, quando chegava a época, de fato, mas podia nos ajudar e tal, né? Eu sou candidato, vamos ajudar o candidato. Aí as próprias pacientes, as próprias colaboradoras, o próprio grupo, começou a achar, por que a senhora não sai candidata, se a gente sempre tem que ajudar os outros? E elas saberiam que você já fazia. Não é? Sem nenhum apoio. Entendeu? Já que a gente tinha que ajudar os candidatos, então vai a senhora mesma ser candidata. Você teria os instrumentos. Por curiosidade, eu fui ser candidata para saber o que o vereador faz. Não é isso, né? Mas vou saber agora o que o vereador faz. Sim. Na minha primeira candidatura, eu fiquei na primeira suplência. Porque você já fazia um trabalho ativo. Eu fiquei na primeira suplência. 2 anos depois, fui assumir porque o titular de quem era suplente foi candidatar-se a deputado e venceu, que era o Cícero Almeida. Sim. Aí eu fui assumir o lugar do Cícero Almeida. Então, na verdade, quase que fui eleita da primeira vez. Sim. A primeira vez. E assim eu fui. E assim, sem recursos, né? Porque a gente vê as campanhas com muito recurso financeiro. Na época, em 2002, isso foi em 2002, então não se tinha... Mas aí você tinha uma ação ativa e efetiva na sociedade, na comunidade. Então, isso não tem preço, tem valor. Eu sei que isso me manteve na eleição até hoje. Até hoje. E hoje o Instituto Nossa Senhora de Fátima, aí hoje quais são as sedes? Então, qual era o nosso foco sempre? Prevenção do câncer de colo de útero. Depois entrou mama e hoje é o nosso... Então, aí entraram outros serviços que complementam, como fisioterapia, ultrassom, psicólogo. Mas o foco... só tem psicólogo também. O foco principal é a prevenção do câncer de colo de útero. Perfeito. E de mama. Então, a mulher que está assistindo hoje, ela pode entrar na rede social. A gente vai deixar o telefone também. Funciona com o telefone ou só rede social? De segunda a sexta-feira, os 2 horários. De segunda a sexta-feira, vamos colocar a mulher aqui. Chega, imediatamente ela já é atendida por uma enfermeira, que temos 3 enfermeiros. Colhem logo a citologia dela. Que incrível. E se ela está na idade entre 40 e para ser atendida, faz anos, o quê? Leva um RG, leva... Identidade, cartão SUS. Identidade, cartão SUS. No Cleto e no Santos Dumont. Tem que morar lá perto ou não? Não, de qualquer lugar. Vem então gente de outros municípios e tudo. Incrível. O foco é a mulher. O foco é a mulher. Tem também várias rodas de conversa que você falou aqui, então tá também cuidando da saúde saúde mental. Aí é no Leve Vida, é um outro... E na certeza de que qualquer alteração nessa citologia, vamos dizer que vai dar um câncer, certo. Preciso fazer uma biópsia, é feito, ela é encaminhada para o serviço. Ela não fica no meio do caminho, porque é muito bom. A mulher chega, tem um sangramento irregular, aí você vai lá, tem um mioma, tem um caso cirúrgico.
Não, a senhora vai procurar um cirurgião. vira. Nós mesmos resolvemos. E aí vem um grande medo. Muitas pessoas não procuram porque tem medo de descobrir. Então, nós não tem que ter medo, Nós resolvemos. porque vocês vão encaminhar. O problema então, cirúrgico que for, gente, ou a biópsia incrível. que for, o encaminhamento para oncologia que Perfeito. O que ela tem é resolvido. Então, eu vou colocar o link do Instituto Nossa Senhora de Fátima, que a doutora Fátima Santiago lidera. É um trabalho incrível. Você, mulher de Maceió, de Alagoas, que quer ser atendida, basta ir lá com seu RG, cartãozinho do SUS. Não precisa morar nesses bairros específicos. Vai lá. Tá com alguma suspeita ou não tá? Faz tempo que não fez um periódico, não fez o exame. Isso é autocuidado. Isso é amor próprio. Não tenha medo. Se descobrir alguma coisa, toda a equipe do Instituto vai lhe direcionar para os órgãos competentes e você vai ser tratada e vai dar tudo certo. Então, aproveita. A citologia é garantida para todas. A mamografia idem para todas. Pronto. Então, vai lá. Se cuida. Se ama, que é importante. Tem um clínico. Tem o clínico. Tem clínico também. Tá de parabéns por esse trabalho que você faz na comunidade. E o Leve Vida é para aquelas que querem ter amigas para conversar. Ter grupos para conversar. Que a gente falou sobre isso, né? Sair da rede social, sair do digital e começar a estar aqui como a gente está hoje. Nesse bate-papo super legal, olho no olho, pele com pele, mãozinha com mãozinha, né? Assim, é assim, isso daqui. A gente constrói, a gente troca. Todo mundo aqui saiu melhor do que entrou. Todo mundo ali que está assistindo está saindo melhor do que entrou. E isso é lindo. Isso daqui. Mulheres que dão as mãos, que se juntam para voar alto, voar juntas. Eu estou muito feliz. Eu queria deixar também um telefone que é importantíssimo, já que a gente está falando de Setembro Amarelo, que é o 188. Eu também vou deixar o link aqui, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Você que pensa que está na questão da ideação suicida que a gente falou lá no comecinho, você está pensando sobre isso, mesmo que você não tenha conversado com ninguém, liga para esse número 188. Alguém vai te atender, é 24 horas, todos os dias. É gratuito, é altamente sigiloso, ninguém vai saber. Você vai lá para um cantinho do quarto, conversa com quem lhe atender, as pessoas são treinadas para te acolher. Você vai falar sobre os seus sentimentos, bota para fora tudo, que eu tenho certeza que depois dessa ligação você vai estar melhor. E se cuidem, façam terapia, autocuidado, rede de apoio tem obrigação de procurar ajuda, seja ajuda voluntária, se a pessoa aceitar, ou involuntária, se for necessária, porque a pessoa que sequer toma um banho, ela não vai procurar ajuda sozinha. A pessoa que não consegue falar, que está escondendo as dores, que está na culpa, que quer botar aquela capa de guerreira ou de guerreiro, ela não vai conseguir procurar ajuda sozinha. A rede de apoio, seres relacionais que se preocupam com outros. Essa mensagem tem que ficar hoje também. Nós temos que nos preocupar e cuidar uns dos outros. As mulheres de casa não têm que dar conta de tudo. Os filhos, os homens, as outras mulheres têm que entender que as tarefas têm que ser divididas. Quem fala comete sim o suicídio, não é frescura, não é querendo chamar a atenção de modo mal criado, é querendo chamar a atenção como um pedido de ajuda. Então, hoje, nós estamos aqui nesse podcast do Setembro Amarelo, falando sobre a vida, falando sobre a valorização da vida, falando sobre sermos seres relacionais que se ajudam, que sozinhos não chegam a lugar nenhum. Eu queria que a doutora Fátima Santiago e que depois a Cida deixasse o seu recado de esperança, de tudo isso que a gente falou, que vem no seu coração. Olhe para a câmera e fale lá para as pessoas que estão nos ouvindo, que vem no seu coração. Gostaria de dizer para as mulheres o quanto é importante esse encontro de hoje, Renata. E me senti realmente satisfeita, né, de ter participado. E dizer às mulheres que a instituição está aberta para o Instituto Nossa Senhora de Fátima, com as 2 unidades, uma no Santo Dumont, outra no Cleto Marques Luz, lá no Tabuleiro, e que a gente espera que as mulheres compareçam, façam o seu preventivo anual,
mesmo sem sentir nada, a prevenção é justamente cuidar-se sem esperar que a doença aconteça primeiro. Isso. Então, nesses 2, 3 anos que o Brasil, o mundo esteve muito voltado para a Covid, então se priorizou a Covid e as mulheres ficaram sem prevenção. Então, nós estamos tendo um índice de câncer de colo de útero e mama um pouco maior do que nos anos anteriores à pandemia. Por isso que vocês têm que comparecer, fazer o seu preventivo e se sentirem seguras no aspecto, né, ginecológico. A outra preocupação que muito nos deixa tristes é o índice de feminicídio entre mulheres, a violência doméstica e familiar contra a mulher, que vem crescendo a cada dia e de forma assim que só nos entristece, mas não temos que esmorecer, porque quem vai virar esse jogo, quem virar essa mesa e tornar uma sociedade justa e fraterna e solidária com nossos filhos, nossa família, amparados, né, tudo que a gente quer. E cabe a nós mulheres continuar nessa luta. Isso. E esse grupo Águia, eu acho que eu quero ser águia. Ai, que lindo. Já é. A partir de agora já é. Doutora Quero Fátima já é. Quero ser águia e ver o mundo com tantas águias, né, como você, Renata. Uma grande honra Prazer ouvir em conhecer você, ouvir você, Cida. E eu espero que as duas estejam uma hora dessa na instituição trazendo essas mensagens que vocês tanto nos ensinaram aqui. Vamos sim. Obrigada. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, né? E eu queria, né, aproveitar e deixar para você que está em casa. Você é uma semente. Você é uma boa semente, né? Então, Deus criou você com o único propósito de florescer, de transformar vidas, de ajudar outras pessoas. Então, que você não se sinta incapaz, mas que você se olhe como espelho, como imagem e semelhança de Cristo, aquela pessoa que floresce na vida dos outros, né? Nós estamos aqui deixando essa mensagem, o apoio, o carinho, mas dizendo para você, você também pode ser essa ponte, você também pode ser essa pessoa a pegar na mão dessas mulheres e olhar para ela. E muitas das vezes é a sua vizinha que está lá precisando de um apoio, de um carinho, e você diz, eu não vou conversar com ela porque ela não vai me entender. Mas às vezes em um abraço, você consegue evitar. Salvar uma vida. Você consegue salvar uma vida. Isso. Então abrace mais, beije mais e fala também eu te amo. Isso, e falar. E falar, expressar, porque esse é o nosso maior propósito nessa terra, é que nós venhamos fazer aquilo que nós fomos criados para ser. Somos ser espirituais. Seres sociais relacionais. e espirituais. Isso. Então, essa mensagem que eu tenho, né? E dizer para você, vai lá nas minhas redes sociais, Cida Cassiano, você vai ter lá tudo aquilo que eu faço, né? Vou também deixar a indicação aqui do meu livro, A Boa Semente. Vamos colocar o link também para quem quiser comprar. Aqui o link para quem quiser comprar. E esse livro, ele não é só falando sobre a minha história, mas é também como você se tornar líder de si mesma. É como você usar as habilidades que você tem para contribuir na vida do outro. E mudar a sua história também. Mudar a sua história. Porque eu consegui mudar a minha, né? Eu sei que cada um tem essa capacidade. Estamos aqui com essa mulher águia maravilhosa, né? Temos também a Mamãe Empreende. Então, assim, nós somos mulheres que nos juntamos. Isso. Nós não competimos entre nós. Não é porque a doutora Fátima tem o instituto dela, que a Renata a comunidade tem a Mulher comunidade junto com a Camila Reis. junto com a Camila Reis, que a Cida tá lá, que a Vanessa Lins, que é a nossa CEO, tá lá, que ela tem uma Mamãe Empreende, que nós não podemos se juntar. Isso. Aqui nessa mesa tem 5 mulheres. Tem a doutora Fátima Santiago, tem a Renata Rodrigues, tem a Camila Reis, psicóloga Camila Reis, que coordena comigo a comunidade e podcast. Tem a Cida Cassiano e tem a Vanessa. E a Vanessa Lins. A Mamãe Empreende. Então, aqui são mulheres que se deram as mãos e decidiram voar juntas. Eu quero saber aqui, quem é que vai entrar no meu Instagram agora? Já
deixa Eu também vou. aqui, que eu também já vou entrar no seu Instagram. todo mundo aqui vai Todo entrar. mundo aqui. Aí eu sigo Todo vocês. Sim, aqui no final todo mundo vai se seguir, inclusive Né? Ah, Já está na hora. nossa social media, Eu vou ver. Letícia. É ele, vou pedir também. Já então segue. Aqui já vão ser Todo mundo 3. aqui vai seguir a doutora Fátima Santiago, sem dúvida alguma. Eu queria deixar a última mensagem aqui. Eu queria agradecer a cada mulher águia que está aqui assistindo. As que já são mulher águia, as que vão se tornar mulher águia. Eu quero agradecer a cada homem também que está assistindo. Eu quero agradecer a atenção de vocês que ficaram até o finalzinho nesse assunto tão difícil, mas tão importante, que vai salvar vidas, vai salvar a vida de quem está assistindo, a vida de alguém que a gente ama muito, né? Que agora tem instrumentos e sabe por onde ir, sabe o caminho que tem que seguir para poder dar a mão e ajudar quem está precisando. Hoje é um dia de grande alegria, porque nós falamos sobre estarmos juntos, sermos seres relacionais, sobre o autocuidado, a saúde mental. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que ficou até o final. E é isso. E o próximo episódio, com certeza, vai ser tão incrível quanto esse. Obrigada. E eu vou assistir. ela vai.